Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Misture com glória a Deus, com aleluia. Fale em línguas, se assim Deus permitir. Aleluia, te der para falar em nome de Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nesta tarde. Nossos 2 anos atrás foram anos difíceis. E também o pastor, que aqui já está conosco, o pastor Christian Nunes, que é pregador da palavra de Deus. Fique em pé, pastor. A esposa também. Eu só tenho a mania de esquecer do nome, né? Acabei de esquecer o nome da esposa. Irmã Conceição, não era mais para esquecer, né? Venha para cá em nome de Jesus, pastor. Pode vir também. Glória a Deus. E o pastor Cristo esteve conosco aqui no ano passado, no desafio de fazer a conferência, né? E foi uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós precisávamos trazê-lo novamente para estar conosco. E ele aceitou o desafio, o convite. E aqui está conosco. E ele vai fazer o restante aí da apresentação. Se assim os irmãos estão alegres, felizes por tê-los conosco aqui, vamos todos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Deus abençoe vocês. Pastor Christian, deixa te usar. Uma boa tarde a todos. A paz do Senhor. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, é um prazer e uma honra estar mais uma vez aqui, pela segunda vez, com os irmãos nessa casa, que exala a graça de Deus, a bondade do Espírito Santo, coinonia, a unidade da igreja, e para mim é uma honra. Parabéns aos palestrantes que me antecederam aqui, foi muito edificado. O testemunho do trabalho da Escola Bíblica de todos vocês, que vocês assim o fazem, é um trabalho louvável, com toda dificuldade. Só um líder da casa sabe o quão difícil é hoje trabalhar com a Escola Bíblica Dominical. Mas é um grande desafio, um desafio esse que vai desbloquear, eu tenho certeza, muitas mentalidades, que é o Congresso assim por si dito. Então, eu sou o pastor Christian Nunes, marido de uma só mulher. Minha esposa é essa loura, como assim citou aqui o pastor Enoque, a missionária Conceição, aqui está. Nós temos 2 filhos, o Ian de 21 e o Cailanzinho de 6. Estão em casa intercedendo. Sou pastoreado pelo pastor Felipe Câmara e pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus, do Templo Central da Igreja Mãe em Belém. E estou aqui pela graça, a misericórdia, a humildade e a honra do pastor Enoque em nos trazer de volta para cá. Mais do que ensinar ou estar ministrando, é aprender com vocês. O Espírito que está em vocês é o que me ensina, e é essa inspiração do Espírito que nos faz crentes, que nos faz corpo e que nos faz ser um só. Amém, crentes? Vocês estão aí? Dá uma glória a Deus aí para mim aí. Junto com o meu ministério, eu trago para vocês aqui a sugestão, aproveitando a ocasião do congresso, que é de educação. Eu sou autor de alguns livros, pela graça de Deus. Dentre esses, trouxe só, acho que 5 exemplares aqui. Do último livro que eu fiz foi campeão de vendas, graças a Deus, no Templo Central, lá em Belém. É o Discipulado Prático à Luz da Bíblia. Então, você que ama o discipulado, às vezes tem dificuldade em ter um material menos teórico e mais prático, e não esquecendo também da teoria, que é importante, mas fazer a aplicação pessoal de imediato. Esse livro aqui eu tenho certeza que vai ser uma boa fonte de consulta para os irmãos. Então, as doutrinas fundamentais para um novo convertido: salvação, batismo, reino de Deus, arrebatamento, dízimo e oferta, ceia do Senhor, está aqui. De forma prática e de forma muito rápida, o novo convertido rapidamente vai querer estar pregando perto de você. Então, trouxe, eu acho que só 5 exemplares, não tem mais em Belém, vai ter que esperar a próxima leva que virá. Então, se os irmãos desejarem, depois pode nos abraçar aqui, que nós podemos conversar. O outro é esse livreto, o livreto A Ditadura de Deus. Talvez o título te assuste, pastor, para de graça. É porque nós nos acostumamos muito com o conceito de ditadura política brasileira. Mas na teologia, ditadura não é a política brasileira. Ditadura de Deus, do reino, se chama basileio, ou seja, a basileiologia, que vai falar acerca do reino e o tipo de governo de Deus. Eu trouxe nesse livretozinho aqui, que custa
R$10, irmão. Não paga, acho que um cachorro quente, né? R$10. O outro livro, o Discipulado Prático, o investimento é R$25, irmão. Uma pizza, acho que tamanho família, está uns R$37, R$40. A pizza você come depois de 8 dias, no máximo, 8 horas, perdão. O sistema digestivo trabalha e joga embora tudo. Já foi a pizza. Mas conhecimento, metanoia, pode ficar na tua mente por anos, por décadas, por dias, e fazendo com que outras pessoas possam ser alcançadas. Então você que ama a palavra de Deus e que é uma boa fonte de consulta acerca daquilo que você já estuda, esses livros eu trouxe para sugerir para os irmãos depois, para estar contribuindo também com o nosso ministério. Amém, irmãos? Eu sempre gostei de trabalhar com questão de metanoia, ou seja, mudança de mentalidade, mas para que eu possa chegar a essa mudança de mentalidade, eu preciso obedecer a alguns princípios. Então, mudança de mentalidade é metanoia. A sombra da metanoia está lá em Mateus capítulo 3, quando João começou a ensinar, fazer um curso básico de teologia no deserto, só que a aplicação prática dele, de João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, olha como João Batista começa mesmo já entrando de voadora, irmão, no texto. Ele pega assim, ei, arrependei-vos, ou seja, no grego koiné, metanoia. Vocês nunca vão desfrutar do reino, vocês não vão viver o reino, vocês não vão entender o reino se não tiver a metanoia. E o que é a metanoia, pastor? O arrependimento. Porque não tem como eu desfrutar e viver dentro do campo da metanoia sem antes começar com essa chave, é o gatilho, arrependimento. Escute, Romanos capítulo 12 diz que não nos conformamos, não sejam conformados com a coisa deste século, mas seja renovado, uma renovação pela mudança de mentalidade. Para quê? Para que possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tem gente que vai ser salva, mas vai viver uma vida desgraçada, porque não vai ter uma mudança de mentalidade. Porque, escute, o batismo da igreja não gera metanoia. A metanoia vem através do teu comportamento. Você crê, irmão, que tem gente na igreja que está fazendo coisas horrorosas, pecando, mentindo, sabe, falando mal dos outros? Você crê que tem isso, irmão? Sabe por quê? Porque depois do batismo não predominou a metanoia. Ele continua mentindo, ele continua roubando, ele continua adulterando, ele continua fumando escondido, continua olhando pornografia no celular. O que é que ele precisa? Aí tem que lembrar lá atrás do João Batista: arrependei-vos, que é chegado o reino. Aí você pensa, caramba, mas como é que eu vou arrepender se no culto passado eu já fui na frente quando o pastor chamou? No culto passado, as irmãs, eu vim na frente, minha maquiagem borrou toda, de tanto chorar. Arrependimento, metanoia, não é lágrima derramada. Arrependimento não é se jogar no chão e, sabe, não é isso. Arrependimento é mudança de direção, mudança de comportamento, mudança de atitude. Porque quando muda o teu comportamento, é que é somado a mudança de mentalidade, muda as crenças. E quando muda as crenças, muda as decisões. Quando muda as decisões, muda a conduta. Quando muda a conduta, muda o comportamento. E quando muda o comportamento, vai mudar a sua vida de forma literal e geral. Isso é metanoia. Então, o que Paulo está falando, vocês não se acomodem com as coisas desse século. Muda a mente. Muda essa mente. Mas eu estou indo para o culto e parece que é a mesma coisa. O culto permanece o mesmo. O que engessou foi a tua mente. A palavra continua viva. O que ficou congelado foi a tua mente. A Bíblia continua inerrante, é a mesma há mais de 1600 anos para ser fechado o compêndio. O que está neutralizado na inércia é a tua mente. Se transformar. Eu vou para o culto, caramba, o culto hoje foi fraco, a mensagem fraquinha, parece que o pastor trabalha na Cozampa, só uma água. Não é a água que você está achando, essa água é do Espírito. O que está seco é a tua mente.
Porque um crente com a mente transformada, vivendo metanoia, pode não ter microfone, pode não ter energia, pode ser um pastor mudo, fazendo em mímica. Ele chora contrito no Espírito Santo, porque ele tem uma mente transformada. A mente está transformada, ele não é condicionado ao fundo musical do teclado, à equipe de louvor que canta bonito, ao pregador que veio de fora. As condições não são essas. As condições quais são? A palavra que transformou de dentro para fora na minha vida. Isso é metanoia. É isso que precisamos nos dias de hoje. Metanoia. Pastor, então se eu transformar hoje, transforme amanhã também. Êxodo capítulo 25, verso 8. Deus fala assim para Moisés: Moisés, o povo saiu do Egito, mas está com a mente de escravo. Tem que ter metanoia, Moisés. Então faz o seguinte, 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. No original está assim, ó: e me farão um santuário, e habitarei dentro deles. Porque quando ele habitar dentro, a tua mentalidade muda. Quando você pecava, e você vai, eu acho que eu vou dar uma pecadinha de novo, o pastor não está vendo, não tem ninguém vendo. Quando você vai consumar, aquele que habita dentro fala: metanoia, metanoia. Quer desfrutar da boa, agradável e perfeita? Quero. Metanoia. Não adianta fazer campanha, colocar o joelho no milho, se não tiver metanoia. A Deus falou assim: Moisés, eu tiro o povo do Egito para que eles possam receber a terra prometida, que emana leite e mel, terra de bênção, top das galáxias. Mas se eles forem para lá com a mentalidade de escravo, eles vão destruir tudo. Então, durante o processo do deserto, eu vou mudar a mentalidade. Talvez você esteja questionando Deus no período que você esteja passando no deserto da sua vida, mas esse processo é para formar em ti a mudança de mentalidade que Deus precisa, para que você possa experimentar, desfrutar, viver, gozar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é metanoia. Tem que mudar a mentalidade. Pastor, eu estou na igreja há 30 anos, eu dizimo e oferto, mas parece que o negócio é amarrado. Tem um demônio lá em casa. Tem demônio não, é a tua mente que está amarrada. A metanoia, ela não escolhe cor, gênero e raça. Jesus falou assim para o jovem rico: ei rico, eu faço tudo, Senhor. Então tá bom, deixa eu ver a tua mentalidade. Pega tudo e dá para os pobres e me segue. Ah, Jesus, aí o Senhor pegou pesado. Para de graça, Senhor. Eu faço tudo por ti, mas o Senhor manda eu liberar meus bens. Eu quero mudar a tua mentalidade presa aos bens, mas eu quero transformar a tua mentalidade presa a mim. Porque é como se o jovem perguntasse: mas Senhor, por quê? O que tem a ver ser rico? Não é o problema ser rico, ou o problema ser pobre. O problema é que eu preciso estar condicionado a buscar primeiro as coisas do alto e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como que vai ser acrescentado? Se Deus olhar para você e ver assim, ó, houve metanoia. Anjo, leva a bênção, que agora tem condição de gerir o que eu vou colocar na mão dele ou na mão dela. O nosso Deus não é um Deus irresponsável, que vai dar R$1 milhão para o irmão Joãozinho da igreja, que não teve uma mudança de mentalidade. Ele vai gastar tudinho. Porque o que Deus coloca na nossa mão é para que você invista no reino. Pastor, é para me dar tudo para a igreja? Não, irmão, não é isso. Você dizima, oferta, faz o que você quiser. Mas o que Deus coloca em nossas mãos é para abençoar. Vocês estão aí, irmão? O conhecimento bíblico da escola dominical não é para você se exaltar. Agora tenho diploma de básico, não fico mais na classe dos jovens. Esse diploma é só para chancelar a graça e a honra, que é para você abençoar os outros. Recebi uma proposta de emprego, vou ganhar 10 mil. Amém. Esse dinheiro é para você abençoar.
abençoar a tua casa, abençoar teus filhos, abençoar a tua esposa, sabe? Dá para ela uns R$500 para ir no shopping, trocar um sapato, arrumar o cabelo. Abençoa, crente. Vocês estão aí, irmão? Os irmãos não deram glória, mas não. Escute. Parece que às vezes o diabo parece que às vezes tem a mentalidade um pouco mais apurada do que a nossa. Escute, olha o que o diabo falou. Deus falou assim: de onde vens? De passear pela terra. Irmão, até o diabo passeia, você não passeia com a tua esposa. Eu estou passeando pela terra. Parece que ele entendeu o que é metanoia. Aí o texto diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, e habitarei dentro deles. O que Deus quer fazer, onde Deus quer fazer habitação, escute, é dentro. Sabe o que acontece? Na década que nós vivemos, nós deixamos neutralizada a questão da mudança de mentalidade e vivemos por emoções. As emoções nos enganam. Você sabe onde é que o diabo está investindo agora? Não é em formar macumbeiros em terreiro de macumba para ter confronto com o crente. Ele mexe com as emoções. Ele te deixa congregar desviado. Não, pastor, para de graça. Irmão, acredite, não tem um campo de força que quando você passa para a igreja você fica santo, não. Mas a igreja não é santa, né? Lá no Cairós, na eternidade, Lúcifer pecou no nariz de Deus. Vocês estão aí, crente? Então, eu faço a seguinte pergunta: lá no céu, teve pecado? Não. Aonde aconteceu o pecado? Ezequiel disse que Deus falou assim, ó: e achei em ti iniquidade. Foi dentro dele, não foi no ambiente. Por quê? Porque tem a ver, pastor. A mentalidade de Lúcifer já estava deteriorada. A mentalidade dele era: elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo, e todos esses outros anjos aqui vão estar comigo, porque a minha mentalidade criou soberba, criou arrogância. Eu tenho poder, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sou o melhor professor, eu tenho o melhor terno, eu faço academia, eu falo bonito, eu sou político, eu tenho dinheiro. Síndrome de Lúcifer, de uma mentalidade engessada. E onde é que está isso, pastor? Aqui dentro, na igreja. Estamos congregando desviados de mente. Porque o que Deus quer é que a nossa mente esteja inclinada nele. Olha o que diz em João: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Tiago diz assim, ó: vocês não sabem pedir. Jesus fala assim, ó: se estiver em mim, pede tudo. Tiago diz: mas você não sabe pedir. Por quê? A mentalidade. Vocês lembram de Ana e Penina? Ana ficou por anos ali, aborrecida, chateada, vivendo em amargura. A mentalidade de Ana estava fechada assim: caramba, olha a Penina aí, vira e mexe, menino. Aí ela pensava assim: Senhor, me dá um menino que eu quero esfregar na cara da Penina, me dá um menino. O texto diz lá em Samuel que ela não era estéril. O texto diz que Deus que fechou a madre. Escute, receba isso: às vezes Deus fecha a madre. Pastor, o que é isso? Se a tua mentalidade não foi inclinada para o reino, Deus vai fechar a madre. Você não é desempregado, a madre que está fechada. Você não é um enfermo, doente, aleijado, é a madre que está fechada.
Você não é um incompetente. É a porta que se fechou, é a madre que se fechou. Mas quando houver a metanoia, a mudança de mentalidade, aí teve um dia que ela pegou. Ela foi no templo para se... Não dá. O sacerdote está com problema com os filhos estão tudo prostituindo dentro da igreja, ele já está velho, eu quero ter um menino. Olha a mente transformando. Ele precisa de alguém, eu preciso de um filho, então vou pensar primeiro no alto. Sacerdote, Deus, se o Senhor me der um menino, eu te dou um sacerdote. Olha a mente da Ana. Não era mais assim: Senhor, me dá um menino que eu quero esfregar na cara. Não, me dê um menino que eu te dou um profeta. Deus falou assim: mas eu vou pensar. Senhor, não pense. Me dê um menino que eu te dou um juiz. Mudou a mentalidade. Não era mais para ela, era para o reino. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de crenças, geram resultados. Sabe por quê? No centro da igreja está acontecendo muito divórcios e problemas de relacionamentos entre casais por conta da mentalidade engessada. A gente vai para a igreja de mão dada, mas no meio do caminho larga. Chegou na porta da igreja, pega a mão de nosso pastor, vai ver. Pega na mão, pega. Senão não vou ser consagrado na convenção. Pega, menino, pega. Terminou o culto, larga essa mão, cara, sai daí, não tá doido? Vão para casa brigados. Por quê? Uma mentalidade engessada. Aí tem a ceia do Senhor. Esse mês não vou ceiar, pastor. Por quê? Não, porque eu estou em pecado. Irmão, todo mundo está em pecado, irmão. Todo mundo peca. Não, mas o teu pecado foi maior do que o sacrifício de Cristo, é? Tu é o príncipe, é a quarta pessoa da Trindade. Não, mas o que eu faço então? Arrependei-vos. Não, mas não dá, meu pecado. Sabe o que é isso? Não quer mudar, não quer arrepender. Toda ceia o pastor chama assim: irmão, alguém quer consertar, quer vir no altar para se reconectar com o Espírito Santo, alinhar a amizade? Eu não vou não, porque os irmãos vão me ver. Jesus ficou na cruz. O texto de Isaías diz que as suas vergonhas foram expostas. Ele ficou nu, assim, ó, nu. 468 cortes pelo corpo, 39 chibatadas, com chicote, com um pedaço de chumbo, limaia de ferro e um pedaço de osso seco, rasgava a carne dele. Ele falou assim: tenho sede. Eles pegaram uma vara e pegaram um pedaço de pano, um isopo, e encharcaram com vinagre. Esse vinagre ficava dentro de um recipiente que era uma espécie de latrina, restos de xixi, de cocô, de fezes, de sangue. Era uma latrina podre. Eles molharam aquilo ali, deram na boca de Jesus, do nosso Jesus, que da sua boca só saiu salvação, provisão, providência, milagre, amor, graça. Olha o que o homem oferece. Ele rejeita. As circunstâncias não mudaram. E fala assim: estão me matando, estão me batendo, o sacrifício está sendo feito. É como se eu olhasse para o pai e falasse: pai, mas a minha mentalidade permanece. O propósito é morrer pela igreja. Pilatos falou assim: Jesus, eu tenho o poder de te salvar. É como se Jesus falasse: não, para de graça, Pilatos, não tem como. Se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos para vir aqui guerrear, e tu ia ver como é que é o negócio. Vocês não tomam a minha vida, eu a dou. Você pode pensar assim: caramba, Jesus suicidou. Não, ele se sacrificou. Por quê?
Porque tem uma mente transformada. Quem tem uma mente transformada, quem tem uma mentalidade do reino, não teme a morte, não teme a escassez, não teme Covid, não teme desemprego, não teme economia, não teme fofoca, não teme calúnia, não teme nada, porque tem uma mente transformada. Foi isso que Paulo quer dizer. Vocês não se acostumam com as coisas desse século, não. Aqui tem frustração, tem derrota, tem calúnia, mas se vocês tiverem a mente transformada, vocês vão viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus na eternidade, nessa terra, assim por diante. Mas muda a mentalidade. O segredo é mudar a mente. Muda a mente. Paulo pegou uma carta de legalidade para matar os cristãos. Falou assim: eu vou botar para rachar esses cristãos doidos. O negócio é Torá, é a lei, Pentateuco. Que negócio é esse de Cristo? Que isso? Aí ele sai. Quando ele sai, o texto diz que Jesus vem num clarão. O texto diz que Paulo cai e fica cego. Escute, Paulo passou a enxergar quando ficou cego. Eu vou repetir. Paulo, ele passou a enxergar quando ficou cego. Talvez você vá passar a enxergar a graça de Deus na sua vida quando Deus fechar algumas portas. Quando Deus te deixar cego para algumas coisas, você vai enxergar Deus. Algumas coisas estão tirando a tua atenção, e tirando a tua atenção, tira o propósito. Tirando o propósito, tira o objetivo. Tirando o objetivo, você não tem mudança de mentalidade. Escute, para que a minha mentalidade, a metanoia, ela possa ser consumada permanentemente em mim, eu preciso pelo menos entender quatro elementos na minha vida. Eu preciso estar alinhado a esses 4 elementos. Se alguém quiser copiar, gravar, está sendo gravado, escute. OIPD. Primeiro ponto, eu preciso entender a minha origem. Segundo ponto, eu preciso entender a minha identidade. Terceiro ponto, eu preciso entender o meu propósito. E quando eu entender a origem, a identidade e o propósito, eu vou tranquilamente entender o meu destino. Se alguém perguntar para você assim: ô Joãozinho, de onde você veio? Qual a tua origem? Não, eu vim de Abaetetuba. Não, você não veio de lá. Você veio de Deus. Porque quando eu entendo a minha origem, eu sei a minha identidade. A minha identidade. Escute, Jesus falou bem assim com os discípulos, ó. E vocês? Que o povo diz que eu sou? Ah, Jesus, você está bem na fita, ó. O povo diz que o senhor é João Batista, é Elias, um profeta, é um sábio. Aí Jesus falou: que mentalidade. E vocês? Quem disseis que eu sou? A maioria ficou assim: estamos lascados, porque a gente também concorda com eles, que o Senhor é um profeta, o Senhor é um curador, é um bom pregador, é um rabi. A gente concorda com eles. Então eles ficaram, a mentalidade, ó. Pedro pegou. Pedro levantou assim: eu sei, Senhor. Quem vocês dizem que eu sou, Pedro? Olha a revelação de Pedro. Senhor, tu não é o Jesus, o filho do Zé e da Maria e o carpinteiro? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó, uma mentalidade transformada. O restante é: não, Senhor pregador, tu és o Cristo, não é o Jesus, filho de José, de Maria, o carpinteiro, não é, tu és o Cristo, o Messias, aquele que veio para resgatar o que se havia perdido, e a nossa mentalidade pode ser resgatada em Cristo.
Mudança de mentalidade é condicionada a estar em Cristo, a estar nele, a viver por ele, porque dele, por ele, para ele. Mudança de mentalidade. Mude a sua mentalidade hoje e o teu casamento é transformado. Mude a sua mentalidade hoje e a tua paternidade em casa é transformada. Mude a sua mentalidade hoje e a sua maternidade em casa não vai mais gerar morte, vai gerar vida. Quer viver uma vida de honra e gratidão a Deus? Muda a sua mentalidade. Paulo teve a mente transformada por um encontro com Cristo. Todos tiveram a mente transformada. No jardim, Jesus fala assim: pecou, Adão. Aí chega perto de Adão e fala assim: Adão, ele não pergunta o que foi que você fez, pergunta: Adão, aonde está você? É algo intrínseco, é dentro, aí dentro, Adão, na tua alma, no teu intelecto, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, nos teus comportamentos. Cadê você, Adão, que estava comigo no centro do jardim, preparando um altar, me esperando chegar, o culto começou, cadê você? Adão, Senhor, eu pequei, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Você se esconde dentro da igreja por falta de metanoia. Você se esconde com uma função, com um cargo, com um título, com bens, por falta de metanoia, mudança de mentalidade em Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê uma mudança de mentalidade em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia.